E no nosso estudo sobre as chaves dos grandes mistérios do Eliphas Levi, vamos falar hoje sobre o axioma 20 que diz: conseguindo não temer o leão o temerá. Diga a dor, quero que seja um prazer, e ela se tornará um prazer, mais até do que um prazer, uma felicidade. Calma, calma. Esse axioma não fala sobre ser masoquista, sobre ser sádico. Ele fala sobre processos de transformação na nossa vida que vamos debater agora. E o primeiro passo para não temer alguma coisa é saber o que essa coisa é, porque senão fica meio complicado. Então a gente tem que dar uma olhada nos simbolismos que o leão traz para que depois a gente possa conversar sobre o que a gente precisa fazer para não temê-lo, para, como o Eliphas Levi coloca no axioma, fazer com que ele nos tema. Em vários outros axiomas, o Eliphas Levi traz a ideia da luz. E no axioma 13, de maneira específica, ele traz o fogo elétrico. A gente pode entender que a luz é o sagrado fora da manifestação, e o fogo elétrico é justamente a manifestação desse sagrado, é a presença desse sagrado. É o aspecto mais elevado dentro da manifestação. Nesse axioma 20, nós podemos fazer um paralelo com esse fogo elétrico do axioma 13. Então, o leão é justamente o fogo, a luz manifesta. E aí você pensa, tá, mas por que eu tenho medo dessa luz? Ah, meu filho, Eu pensando assim, por que não ter? E dentre várias outras coisas que nós vamos trabalhar nesse vídeo, a gente pode entender que nós tememos inicialmente a luz, porque obviamente para que nós possamos manifestá-la na nossa vida, uma série de outras coisas precisam ser equilibradas. A luz, quando vem para dentro de nós, quando ela se manifesta através de nós, ela justamente coloca luz sobre tudo que está lá dentro. E algumas coisas nem sempre são tão confortáveis assim. Então, nesse primeiro momento, se eu me coloco como alguém que vai manifestar essa luz, eu me torno portador da luz. Ou seja, essa luz agora serve, entre muitas aspas, a mim, embora eu obviamente esteja inicialmente a serviço dela também. Então, por isso que ela passa a me temer. Eu deixo de ter medo do que eu preciso fazer para manifestá-lo e ela passa a me temer, entre aspas. A gente percebe que a ideia aqui do leão é justamente a ideia de uma ameaça. E aí, justamente, por que essa luz ela é ameaçadora? Porque a luz, na verdade, ela não é ameaçadora para o seu eu, ela é ameaçadora para a sua personalidade, para o seu ego, para aquilo que você se confunde achando que é você. A luz, ela assusta isso. Por que ela assusta isso? Porque, na verdade, ela é uma ameaça, o objetivo da luz, de uma certa forma, é destruir essas ilusões. E, naturalmente, essas ilusões não vão querer ser destruídas, né? Só que quando você, de fato, entende aquilo e você consegue abraçar essa luz, você faz com que essa luz se torne uma ferramenta a ser utilizada por você. E ao se tornar uma ferramenta a ser utilizada por você, esse leão que antes te amedrontava e te ameaçava, ele passa a te temer. Por quê? Porque ele passa a ser subserviente a você. Ele passa a seguir a sua vontade. E aí o que você faz com esse leão? O que você faz com esse fogo elétrico, como o João bem disse, né? Você começa a aplicá-lo. Aplicá-lo em tudo aquilo que é manifesto. E o fogo, ao ser aplicado naquilo que é manifesto, né, ele vai começar a queimar tudo aquilo. Ele vai começar a consumir, de uma certa forma, tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que não é real, e vai começar a dar, vamos dizer assim, brilho ou significado maior para aquilo que é verdadeiro. Esse processo, né, que a gente pode chamar de vários nomes diferentes, dependendo até das tradições, mas esse grande processo de transmutação, ele tende a ser um processo doloroso. Por que ele tende a ser um processo doloroso? Porque essa transformação, como o Paulo falou lá na abertura, né, essa dor que a gente converte em prazer, não é um masoquismo, é a dor desse processo de lapidação, que a gente já trabalhou, inclusive, em outros vídeos também, né? Então, esse processo ele é natural. Só que quando você entende o motivo e o propósito pelo qual você está realizando esse processo, você consegue se libertar do sofrimento que essa dor poderia te trazer. É uma questão de perspectiva. É como se você, ao olhar para aquele processo e encarar o processo por si, você veja, nossa, isso dói, isso é ruim, porque eu estou queimando isso está me causando sofrimento.
Mas quando você entende que isso, na verdade, é um meio para se chegar a um fim, e que, na verdade, esse fim, ele por si só é uma libertação de tudo aquilo que não é você, de tudo aquilo que era ilusório, que te prendia e te fazia sentir dor, você percebe, nossa, essa dor, ela é prazerosa. Por que ela é prazerosa? Porque, na verdade, ela é um caminho de libertação. Ela é um caminho para que eu consiga alcançar, como o próprio Axioma fala, a felicidade. Dentro dessa questão, né, é importante que a gente tenha algumas noções. Né? Esse axioma ele traz muito a ideia mística do INRI, né? Igni natura renovatur integra, que em português poderia ser: pelo fogo a natureza se renova totalmente. Né? Esse processo de renovação da própria natureza humana, queimando aquilo que não cabe e dando brilho, como o Patrick disse, dando destaque para aquilo que nos cabe. Esse processo como um todo, ele parece ser um processo de dor, como o Patrick destacou. Por quê? Porque quando eu me confundo com aquilo que é transitório, eu não percebo que o mundo manifesto é o mundo da transformação, eu tento tornar sólido, entre muitas aspas, eu tento tornar perpétuo aquilo que se transforma. Eu vou perceber determinados estados de ânimo, eu vou perceber determinados status sociais, eu vou perceber determinadas relações no qual eu estou vinculado e imaginar que aquilo deve ser para sempre, daquela forma. Eu não percebo que tudo está se transformando. E ao não perceber isso, eu sou acometido pela dor. A dor da vida, natural. Quando eu entendo que esse leão, esse fogo elétrico, vai vir para queimar aquilo que está parado e não deveria estar parado, eu me antecipo e eu acho que isso vai ser algo doloroso. Porque eu estou acostumado com aquele cenário. Porque a minha percepção é uma percepção do que está parado, mesmo que ilusoriamente parado. Está parado dentro de mim. E não está verdadeiramente parado, que é a essência divina. Então eu acho que isso vai me trazer dor. Quando vem o fogo e me ajuda a passar por isso, eu sinto um prazer, que é um alívio. Eu deixo de carregar aquele peso e me sinto mais leve dentro desse processo. Isso ainda não é a felicidade. Isso é apenas o cessar daquela dor. A felicidade, ela surge num momento depois, quando eu entendo que, uma vez que eu abri mão daquilo que eu não deveria estar carregando, eu me encontro livre para produzir, para carregar, para transformar as outras coisas da minha vida. E através dessa liberdade, eu me coloco no meu caminho e eu me torno, de fato, um ser feliz. Porque a felicidade, eu percebo, vai estar em como eu vou fazer essas coisas. Eu vou olhar para esses processos de transformação e entender que eles não são dolorosos, ou pelo menos que eles não deveriam ser. Que essa dor que eu sinto nesse processo de transformação, ela vem daquilo que é a tentativa vã que eu tenho de tornar perpétuo aquilo que é transitório. E mesmo que você passe por determinadas situações e você olhe para trás e fale, isso já não me dói mais, não necessariamente você alcançou a felicidade. Por que não necessariamente você alcançou a felicidade? Porque não necessariamente você passou de fato por aquilo. Não necessariamente você se tornou o verdadeiro portador da luz. Talvez aquela dor que você sentia, ela chegou num ponto onde você se acostumou e você não percebe mais. Mas é importante sempre na nossa vida observar aquele ponto que gerou a dor da transformação e o que eu posso tirar além, o que eu posso construir. Não reagir a ele, mas construir. O que aquilo deixou para trás, né? Ou seja, aquele processo abriu espaço para que eu construa algo em cima. Se a partir desta dor eu estou sempre reagindo a ela, eu ainda não me livrei da dor. Se o ensinamento, vamos botar entre aspas, que eu tirei é negar aquela situação, eu ainda não despertei, ainda não derrotei esse leão, não fiz o leão ter medo de mim. Mas se no momento no qual aquilo é destruído e eu torno um campo limpo, eu posso plantar qualquer coisa ali dentro, sabendo o que eu não devo plantar. Mas isso não significa que a minha conduta vai ser espelhada naquele não fazer. A minha conduta vai ser sempre construtiva.
é sempre, isso aqui não cabe. Mas dentro daquilo, dá um exemplo básico de relacionamento, por exemplo. Ah, significa que eu não preciso mais me relacionar com ninguém? Não, porque você vai se relacionar constantemente com as pessoas. Mas saber o que não cabe mais você fazer dentro de uma relação. Não significa que eu devo fazer o oposto. Porque se eu tentar fazer o oposto, eu ainda estou refletindo aquele ponto. Eu devo construir algo novo e perceber nas minhas ações que eu não devo mais agir como eu agi daquela forma. Perceber de forma natural. E aí eu vou me encontrando essa felicidade no meu agir. E até o próximo programa. Tchau, tchau.